sim, estou chegando de maneira contida e bem de perto para fazer um vídeo que vocês andavam me pedindo já há algum tempo, e acho que se não fosse assim desse jeito eu nunca ia fazer, porque é um assunto que eu não gosto muito de conversar, porque eu acho que é bem pessoal e cada um tem um pensamento, tem uma filosofia sobre isso, eu não gosto de me intrometer. Mas as meninas me pediram muito, então eu vou falar sobre o meu cabelo. Vou falar principalmente sobre o meu Big Shop, sempre Big Shop. Então, se você tá aí passando pela transição, tá em dúvida se começa, se não começa, se faz Big Shop, se não faz, enfim. Se você tá em dúvida simplesmente sobre essa história toda e quer uma opinião, quer conversar, quer mais uma troca de ideia, te convido a assistir esse vídeo. Deixa o seu joinha, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos e, claro, me segue no Instagram, @lalili, @embelezei, tá bom? E bora lá falar sobre o cabelo. Qual química eu fazia? Sempre fiz uma única química de lá, de quando eu comecei a alisar a primeira vez em 2000 até 2016. Eu sempre fiz amônia, então eu fiz amônia pura, triglicolato de amônia, que eu acho que é a mesma coisa, mas eu sempre fiz amônia, nunca usei outra coisa que não fosse amônia, tá? Quanto tempo eu fiz? Bom, eu fiz de 2000 ou foi 99 até 2016. E foi uma amiga da minha prima que falou pra minha prima fez no cabelo dela, gostou. E aí falou pra minha mãe, fez a cabeça da minha mãe, e minha mãe simplesmente disse, vamos fazer, e acabou. Eu lembro que eu sofri muito, mas ela me vendeu a ideia de que eu ia poder usar meu cabelo solto, coisa que, assim, nunca aconteceu. Acreditem. Eu acho que, e assim, ou que eu ia poder pentear o meu próprio cabelo. Também nunca aconteceu. Eu só fui poder pentear o meu cabelo, entender o que eu poderia fazer com o meu cabelo. Eu já tava na 7ª série, isso já é o quê? 2005. E usar o meu cabelo como crespo, cacheado ou alisado, sem estar com escova e prancha solto mesmo, só no ano passado, quando eu comecei a fazer a transição capilar e cortei. Mas nada do que me venderam, assim, eu tive, tá? Então, deixar isso bem claro. E depois, assim, em 2007 eu comecei a fazer escova e prancha. Então vocês veem o seguinte, comecei a alisar em 99, 2000, mas eu só fui fazer escova e prancha mesmo de 2007 em diante, ou seja, ano passado completou 10 anos. Então tem um bom período, assim, de tempo até eu ter contato com outra coisa mais agressiva, que era a escova e a prancha. E aí sim, usar o cabelo solto. Por quanto tempo eu fiz, eu já falei. Quanto tempo estou sem? Eu estou sem química desde dezembro de 2016. Na verdade, eu gosto de dizer que totalmente mesmo, sem nada, assim, um grãozinho, assim, de qualquer coisa química, desde março ou abril do ano passado, 2017. Então, um ano e pouquinho aí que eu estou sem nada disso. E depois, né, porque eu resolvi parar. Bom, porque eu resolvi parar. Aí é uma história que é um pouco mais longa e são fases. Desde que essa história de transição capilar começou a rolar e tal, eu nunca chamou muita atenção minha, sabe? A minha atenção. Fiz outras pessoas fazendo, muitas amigas minhas faziam, mas não era uma coisa que eu queria pra mim. E assim, eu tenho um problema muito sério com voz de comando. É um problema que gera outros transtornos domésticos, inclusive, de amizades, porque eu não gosto que as pessoas me digam o que elas acham que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero na hora que eu quiser. Então, se me dá uma louca agora de querer raspar a cabeça e eu tiver certeza que aquilo é o que eu quero pra mim, eu vou raspar e não tô nem aí porque as outras pessoas falam. Eu não vou fazer uma coisa porque a pessoa acha que vai ser bom pra mim. Pode até que seja bom, mas só porque ela disse eu vou implicar e não vou fazer. Então eu não via naquele momento, no momento em que eu estava me encontrando, em 2013, 2014, sentido pra fazer transição capilar. Uma coisa que pra mim tava por fora. Costumo falar para as pessoas que minha transição capilar tem muito a ver com o meu emagrecimento, com a minha reeducação alimentar. Se você está chegando aqui agora e não sabe, quando eu iniciei esse canal em 2011, eu era uma pessoa gordinha. Sim, tive várias fases de engorda, assim, de 40, acho que quando eu comecei o canal eu usava 44, cheguei a fases de 46, 48, então já pesei 90 quilos, e aí em 2015 eu comecei a fazer reeducação alimentar, comecei a emagrecer, não pra ser magra,
mas porque eu queria reduzir os seios, porque um dia eu encarnei que meus seios estavam grandes e eu queria um desafio. E aí, numa conversa com a minha ginecologista, eu encarnei que eu ia fazer isso e foi, aconteceu. Eu acabei emagrecendo mais do que eu tinha planejado e tomei gosto por fazer exercício físico, coisa que eu não fazia mesmo desde a época que eu tinha saído do colégio, e aí eu fui emagrecendo e mantendo o peso, tá? Então, enfim. Então, quando eu comecei a fazer a reeducação, eu acho que foi quando a ideia de transição talvez tenha começado a chegar. Porque até então, na minha vida, independente se eu ia ter alguma coisa ou não, minha rotina constituía em toda sexta-feira sentar, tirar ali minhas 2, 3 horas pra lavar o cabelo, hidratar, ou fazer qualquer tratamento, escovar e pranchar. E a cada 3 meses tirar uma data, um dia pra passar a manhã fazendo alisamento químico no cabelo, depois pranchar e escovar. Então a minha vida constituía nisso. Com a reeducação, com a prática de atividade física, não ia fazer sentido nenhum eu ter esse trabalho na sexta-feira e passar a semana com o cabelo meio liso, meio esturricado, porque tinha suado. Então eu comecei a fazer o alisamento, né, a escovar e pranchar o cabelo. Se vocês estiverem vendo barulho, é meu vizinho perturbado, capeta, satanás, tá ali batendo porque eles estão fazendo obras na hora errada. Enfim, aí tá atrapalhando. E aí eu resolvi eu não fazia sentido, então, obviamente, eu não queria ter trabalho, eu comecei a reduzir a frequência com que eu fazia a escova no cabelo pra cada, assim, uma vez na semana, a cada 15 dias, às vezes a cada 2 semanas, e eu só deixava mais às vezes até pra fazer quando eu ia gravar, porque eu achava que ficava mais legal aparecer com o cabelo escovado, arrumadinho e tal. Então aí eu fazia na sexta que eu ia gravar, não malhava na sexta nem no sábado, e gravava o que eu tinha que gravar. E assim era. Aí também acabou que comecei a fazer pós-graduação, então acabei casando a agenda de gravação com a agenda de pós-graduação e passava o resto dos 15 dias com o cabelo natural. Quando a minha pós-graduação acabou, eu estava assim numa fase de saco cheio, porque eu tive 3 meses para preparar um pré-projeto e um projeto, então eu não queria saber de nada que fosse muito esgotante. E aí nesse período foi quando eu descobri o low poo. E foi justamente quando meu cabelo estava bem vazio. Eu tava com cabelo comprido, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, mas eu não conseguia fazer com que o meu cabelo crescesse por causa do transtorno de química e alisamento térmico. Ele não crescia. Então eu tomei várias vitaminas, fiz várias coisas e ele cresceu. Eu tava com um cabelo muito grande, assim, mais no meio das costas. Tava lindo, maravilhoso, preto, do jeito que eu queria. E só que ele tava começando a ficar mais vazio. E aí eu vi um dia, eu lembro que era São João de 2016, eu vi um vídeo da Débora... Eu nunca lembro o sobrenome dela, mas eu vou deixar o vídeo aqui se eu lembrar, com as primas dela falando sobre o low poo. O que eu sabia do low poo até aquele momento era muito ligado a quem tinha feito transição capilar, quem tinha cabelo cacheado, quem tinha cabelo crespo, não a quem tinha o cabelo alisado. Com aquele vídeo, eu vi o low poo de uma outra maneira. Eu vi o low poo apresentado para pessoas que faziam alguma química ou que tinham alguma rotina de cabelo liso, mas que queriam um cabelo saudável. E aí eu disse assim, pô, eu posso fazer isso pro meu cabelo ficar mais cheio, que é o que eu quero, ficar mais saudável sem eu ter que abrir mão da escova e do alisamento. Beleza. Mas assim, foi um mero engano, porque foi assinar a sentença de começar a fazer low poo, bater a preguiça de não quero mais fazer escova e prancha por agora. E aí eu fui levando, isso era junho. E eu fui levando. E eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem alisar o cabelo ou escovar como nesse período. Aí eu lembro que era dezembro de 2016, e aí eu fiquei assim, nossa, fui ver umas fotos, e é uma coisa que eu falo pra você, nunca caia na besteira de ver as fotos antigas suas. A partir do momento que você toma a decisão, pegue aquela vida do liso e largue pra trás, sabe? Porque se você ficar vendo a vida antiga, se você ficar vendo como o cabelo era e etc, você vai ficar remoendo aquilo. E assim, quem alisou uma vez, pra sempre vai ser viciado. É que nem um viciado em álcool, um viciado em drogas. Você tá anestesiado, sabe? Você não usa mais aquilo, mas ainda assim tem um pedacinho assim de você que ainda é viciado e vai ser viciado pra sempre, que vai sentir saudades e que se tiver contato, pronto, estourou a bomba, você volta pra aquilo.
E aí eu tava super bem com o meu cabelo, mas eu vi justamente umas fotos do meu cabelo preto, bem brilhoso, liso, escovado, e bateu aquela saudade. Eu disse, já sei, vou alisar meu cabelo pro Natal e Ano Novo. E foi a pior besteira que eu fiz, porque se eu não tivesse feito isso, eu ia completar agora no São João daqui a 2 meses, tipo, 2 anos de transição, 2 anos sem nada. E aí eu alisei o cabelo, fiz o alisamento químico, escovei e pranchei. E aí eu vi que meu cabelo não estava a mesma coisa. Não estava, tava liso, mas não tava tão liso. A raiz não tava tão perfeita, sabe? Eu tinha acabado de fazer retoque do meu alisamento e ele não tava como ele ficava, sabe? Aí eu comecei a ficar me questionando, eu disse, poxa, eu acho que eu fiquei tanto tempo sem e meu cabelo tava tão saudável que ele não está aceitando mais isso. E assim, eu fiquei com ele liso no Ano Novo e no Natal, mas não tava extremamente satisfeita, sabe? E aí, quando eu voltei a usar o cabelo de novo, natural, molhadinho e tal, eu reparei que o alisamento e a escova que eu tinha feito nessas 2 ocasiões tinham deixado meu cabelo sensibilizado. O cabelo maravilhoso que tava antes não tava mais tão legal assim. E aí foi justamente nesse período em que eu gravei aqueles vídeos com Natália e aí a gente tinha tido aquele papo sobre transição, sobre mudança de estilo, sobre autoestima e etc. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né? Será que vai, não vai? E eu disse, olha, quer saber de uma? Bora tentar isso aí. Eu gosto de desafios, gente. Eu sou uma pessoa que adora um desafio e eu acho que desafios são bons porque fazem a gente se testar. Assim, pra mim, assim como foi pra mim um desafio interessante emagrecer, e até hoje as pessoas me perguntam como eu consegui emagrecer em 10 meses 31 quilos sozinha, eu digo que é a mesma coisa ao cabelo. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até o final pra ter aquilo. Mas assim, antes daquilo se tornar um objetivo, eu trabalhei todas as consequências que vêm junto bastante antes. Então eu não assumo um risco sem antes saber todos os pormenores dele. Meus riscos são calculados, eu sou extremamente calculista, então não acho que nada na minha vida é ao acaso ou é à toa, porque não, isso não acontece comigo. Eu sempre calculo muito bem, planejo muito bem as coisas para não me arrepender, então eu tenho sempre ideia. E aí quando realmente transição virou uma coisa, virou um objetivo, foi uma coisa que eu aceitei e que eu decidi, eu fui trabalhar e ver tudo o que eu poderia esperar antes. Então, o que eu fui ver? Qual o máximo que o meu cabelo pode chegar? Eu não sabia nada do meu cabelo. A última vez que eu tive contato real com o meu cabelo, eu era criança. E assim, o meu objetivo de ilusão sempre foi uma foto da minha formatura do Jardim 2, onde uma prima minha fez uma texturização no meu cabelo e eu sabia como o meu cabelo poderia ficar texturizado. Mas eu tinha várias fotos do meu cabelo sem texturização e era uma Mata Atlântica. Então eu fui me preparar, eu fui ver, olha, peraí, qual o máximo que no final desse processo o meu cabelo pode atingir? É um 4C? Beleza. O que é um cabelo 4C? Como é um cabelo 4C? Fui lá ver o que era o 4C. Estou preparada emocionalmente, fisicamente, depois de ter tido um cabelo liso, de ter tido como objetivo atingir o cabelo extremamente liso, que foi uma coisa que eu atingi. Estou preparada para ir de um extremo ao outro? Vou conseguir lidar com isso aqui? Vou conseguir olhar isso aqui, ter esse cabelo e me sentir bem? Vou, então ótimo, posso fazer isso aí. Então eu fiz isso, eu fui até o extremo, ver o que poderia acontecer, ver se eu ia estar preparada para lidar com aquilo, por todas as etapas de como meu cabelo poderia ficar e etc, todos os cuidados, todas as despesas, tudo que ia acontecer, se eu ia estar preparada para aquilo, se eu queria realmente aquilo para mim. Não é simplesmente você seguir uma moda porque tá todo mundo fazendo, porque isso tem a ver com representação social, porque isso tem a ver com A, B, C, D, O, F, E, YouTube e o diabo. Não, isso tem a ver com você. Então eu fui ver o que eu queria, se eu estava preparada, se dentro do meu emocional, do que eu poderia viver, se eu ia me sentir bem com aquilo. A partir do momento que eu vi tudo isso, que eu vi todos os pormenores, tudo o que poderia acontecer, eu aceitei o desafio e disse, não, agora eu estou pronta. Mas eu não comentei nada com ninguém, eu não contei principalmente pra vocês porque eu não queria ninguém me cobrando, porque é uma coisa que eu, também como foi no emagrecimento, eu não contei pras pessoas que eu estava fazendo dieta, que eu estava querendo emagrecer. As pessoas só foram saber disso depois que eu tinha perdido tipo uns 10, 12 quilos e que tava nítido que alguma coisa estava mudando e estava acontecendo. A mesma coisa com o cabelo. Eu só comuniquei quando era uma coisa certeza, que não era uma ideia que eu ia mudar
que eu ia voltar atrás do nada e que depois as pessoas iam ficar ali no meu pé falando, ai, mas você não disse que ia fazer isso, porque eu ia perder a paciência. Então depois que eu vi todo esse quadro, eu fui pesquisar outros vídeos, fui conhecer as pessoas e assim, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Um vídeo que foi decisivo pra eu ter certeza do que eu tava fazendo, mas não só pelo quesito do cabelo, mas pela mudança pessoal, porque, gente, quando você muda o seu cabelo, você muda o seu interior, você muda a sua filosofia, você muda a sua visão do mundo. Então eu só fui ter certeza disso tudo depois que eu assisti um vídeo da Márcia Pacheco da Casa de Paetê, com 3 motivos para não fazer a transição capilar. Depois que eu assisti aquele vídeo eu disse, é isso que eu quero. É em busca disso que eu estou. Eu não estou em busca aceita ou fazer parte de um grupo. Não, eu estou em busca de mim mesma. Eu quero me autoconhecer. Depois que eu passei por esse processo de emagrecimento, que eu cheguei ao limite do extremo do meu emocional, que eu descobri erros e acertos, falhas e qualidades, descobri coisas sobre mim que eu fiquei por anos alienada sem ver, eu precisava disso, sabe? Eu precisava desse momento. E foi aí que eu decidi. E é um vídeo que, assim, eu sempre indico pra todo mundo que tá na dúvida se faz ou não faz assistir, porque realmente esse vídeo mudou a minha vida e me deu a certeza de que eu estava num caminho que eu queria, que era o caminho certo, que eu não tava fazendo nada por acaso, por impulso, nem nada, entendeu? Então aí foi tranquilo. A pergunta que vem é porque eu resolvi cortar. Bom, eu resolvi cortar porque eu estava cansada e com preguiça de ter trabalho com 2 texturas. O cabelo tava ótimo, tava num comprimento legal, tava, todo mundo tava elogiando, tava. Mas só que não eram as pessoas que tinham que ir lá desembaraçar o meu cabelo. Não eram as pessoas que tinham que lavar o cabelo. Não eram as pessoas que tinham que lidar com o cabelo que tava quebrando e isso tava me deixando chateada depois de estar com o cabelo perfeito. Então, simplesmente eu cansei de ter que lidar com as 2 texturas, cansei de ter que sei lá, ajeitar, e eu disse, quer saber? Beleza, já passei por esse ano com esse cabelo, vambora experimentar coisas novas. Tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente mudar. Vou encarar o cabelo curto? Vou, porque 10 anos atrás eu tive o cabelo curto também, mas era liso. Mas, enfim, meu cabelo real não é esse, por que não experimentar outras coisas? Já não experimentei ele assim, então bora lá. E aí, acertei cortar. E assim, eu procurei durante um tempo algum lugar que eu fosse pra cortar, mas eu não queria encarregar a uma outra pessoa essa responsabilidade. E depois, se eu não gostasse, eu ficar emputecida com a pessoa ou dizer, porra, gastei meu dinheiro à toa. Não sei se o YouTube vai ser tão xingado, mas enfim. Então aí eu resolvi que eu ia cortar, deu o revertério, vai ser agora ou não vai. Chamei minha mãe topou. Só que, assim, eu não esperava tão curto, eu esperava um pouco maior, porque afinal a parte de trás estava bem mais natural do que o resto do cabelo. Só que minha mãe se empolgou, cortou mais curto do que eu esperava. Óbvio, tem um fator encolhimento também, que colaborou muito. E aí e aí a gente cortou e mudou, eu não queria nada muito igual ao que todo mundo faz, e achei que tá indo aí, tá legal. Próxima pergunta, como eu me sinto com o cabelo curto? Como eu me sinto? Olha, já meus sentimentos variam muito. No início eu amei, depois eu fiquei meio assim, depois eu queria cortar mais. Aí todo dia eu tenho que me descobrir com esse cabelo. Primeiro rolou um susto de identidade, sim, um transtorno de reconhecimento. Transtorno que eu não tive quando eu emagreci, eu tive com o cabelo mais curto e cacheado. Porque eu olhava e dizia, cara, esse corte é perfeito, mas quando o cabelo tá mais liso. Mas e agora com esse cabelo? O que é que eu vou fazer? Quem sou eu? Nunca tive esse cabelo assim. Nunca fui esta pessoa. Mas assim, é uma coisa que você vai aprendendo. Tudo na vida é teste, é aprendizado. Só basta você estar disposto a viver e aí você vai encarando. Então eu relaxei e deixei rolar, tá? Qual conselho eu dou pra quem quer fazer? Olha, o conselho que eu dou é, você se conheça. Você está disposta a fazer de passar por esse autoconhecimento? Se você estiver disposta, se você tiver energia, tiver tempo, tiver emocional, vai em frente. Mas se você não tá preparado emocionalmente pra isso, se você ainda tá se iludindo, esperando que seu cabelo vai ficar um cabelo de princesa de sonhos, o cabelo da Raíza Nicasso, sendo que a sua estrutura étnica é outra, olha, não faz. Se prepare para o pior, é o que eu digo sempre para todo mundo. Se prepare para o pior, porque tudo que vier e que não for o pior vai ser lucro. Eu me preparei para o crespo mais crespo de todos os crespos, com ressecamento mais ressecado de todos os ressecamentos do mundo. E de lá até agora, tudo que tem vindo tem sido lucro, sabe?
porque uma coisa que meu pai colocou na minha cabeça de uns anos pra cá. Pense sempre que poderia ser pior. Quando você pensa que poderia sempre... Quando você sempre pensa no pior que poderia ser naquela situação, você é grato pelo que você tem. Então, o jeito de você ter gratidão, às vezes, é você ter um certo pessimismo ali. Porque quando você alimenta, você pensa, porra, poderia ser pior. Mas não é. Eu tenho isso aqui. Então, tá bom? Então, eu sempre pensei assim, e é um conselho que eu te dou. Sempre vá lá no fundo, veja o máximo que o seu cabelo pode atingir. Já viu? O máximo que pode acontecer é ser um crespo 4C. Você vai lidar com aquilo? Você está disposta? Você já parou pra pensar como você vai se sentir? Pronto. Só pense em você. Se você, depois disso tudo, aceitar e você saber que você vai se sentir bem com aquilo, tá de boa. O que as outras vão pensar, as outras pessoas vão pensar, é um problema delas, não é um problema seu. Então, sabe? Aquela palavra com F-O, se é, S-I, não é? No final? Então pronto, isso daí. Estou satisfeita com a minha textura? Olha, não estou porque eu não fiz um Big Shop total, ainda tem umas partes de cabelo lisa aí, e essas partes, assim, às vezes elas não definem, e elas estão com scab hair, então elas não definem nem com o dedo liso, elas não sabem o que elas querem ser, e aí eu fico emputecida, porque eu queria que ela estivesse perfeita no lugar, eu tenho esse complexo de perfeição sim, e ela não fica, eu fico chateada, mas aí depois eu lembro que meu cabelo já fez tudo o que eu queria por tanto tempo, que agora é hora de eu deixar ele livre, leve e solto pra ele fazer o que ele quer. Querido, você não quer se ajeitar hoje? Beleza, você não vai ficar ajeitado hoje. Você quer ficar em pé? Fique em pé. E aí eu relaxo, eu deixo rolar, mas a gente nunca, né, desiste de fazer o cabelinho ficar um pouco mais bonitinho, arrumadinho ali no lugar, tá? E última pergunta, o que eu faço pra cuidar do cabelo? Bom, o que eu faço atualmente, eu estou fazendo o cronograma capilar pra resolver esse problema do scab hair, porque não tem outro jeito a não ser cortar. E como eu não estou planejando cortar mais, então, apesar de querer, mas eu não estou planejando por agora, vou dar uma respirada, né, deixar o cabelo aí se recuperar. Então eu tô fazendo o cronograma e trouxe 2 produtos pra mostrar pra vocês que eu tô usando bastante. O primeiro é a água de coco, dessa linha de coco da Salon Line, eu tô gostando bastante, tô usando Day After. É um dos produtos que eu tô curtindo. Eu comecei a gostar dessa linha por causa do creme, que é ativador de cachos. E aí eu comprei esse daqui e tô gostando bastante pro Day After, principalmente quando meu cabelo, como tá com esse scab hair, o que ainda controla é isso aqui. E quando eu finalizo, eu geralmente ou uso sozinha ou misturo com o creme esse gel de babosa também da Salon Line. Enfim, não é publi, mas a Salon Line é uma das marcas que mais tem produtos liberados. Eu continuo sim fazendo low pool. E eu gosto do low pool. Às vezes eu fico meio rebelde e falo assim, low pool, né? Não vou fazer mais esse negócio não. Mas depois eu paro, pô, mas dá uma diferença. Eu confesso que eu comecei a ficar, depois que eu descobri a rotina e os produtos que são liberados, as substâncias que são proibidas e o que elas fazem, eu confesso que eu tenho um pouco de medo delas. E assim, às vezes eu procuro levar esse cuidado não só para os produtos de cabelo, né? Esse cuidado com parabenos e outros conservantes, mas não só para cabelo, mas também para pele, porque são bem trash, assim. Então eu uso esses produtos, gosto. Tem outra marca também que eu gosto bastante, que é a Canechon. Eu gosto também das máscaras deles. E a Amende também, que eu não trouxe, mas eu também tô usando vários produtos deles e tô gostando, tá? Bom, é isso. Esse vídeo muito longo pra falar do cabelo, mas espero que eu tenha respondido todas as dúvidas que vocês andaram tendo nos últimos tempos. Se tiver mais alguma, comenta aqui embaixo, porque aí eu gravo outro vídeo e respondo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, tá? Tá passando pela transição capilar, já tá passando pelo Big Shop, tá passando por alguma fase aí, me conta aqui, vamos dividir, vamos conversar, tá bom? E não esquece de me seguir no Instagram, @lalili e @beleza, e nos vemos no próximo vídeo, tá? Beijos e tchau!